Olá, os nossos cumprimentos a todos que nos seguem. Eu sou Guilherme Luiz de Paula Bueno e, em parceria com a Canasol, vamos agora às notícias do agronegócio. 25% das usinas do país podem fechar as portas. Um quarto das usinas de açúcar e álcool em operação no país corre o risco de fechar as portas até o fim do ano, por causa da crise do coronavírus. Sem capital de giro para pagar as contas de curto prazo, parte dessas empresas tem sido abatida pela forte queda de demanda pelo combustível. O caso foi ainda mais agravado pelo derretimento do preço do petróleo e a cotação do etanol tem como referência o valor da gasolina. Com cerca de 350 usinas sucroalcooleiras em operação no país, o setor viu as cotações do etanol recuarem e a demanda cair mais de 50%. Grupos mais capitalizados têm fôlego para armazenar sua produção de etanol e até mudar o mix da indústria, passando a produzir mais açúcar, para passar o momento mais agudo da crise. Mas este não é o caso de quase uma centena de unidades produtoras, que não têm condições de estocar o etanol e acabam vendendo a baixos preços, e também não apresentam saúde financeira para aguentar os próximos meses. O diretor de agronegócios do Itaú, Pedro Fernandes, disse que um quarto das empresas do setor vai passar por muita pressão para garantir sua sobrevivência. A sobrevivência das unidades industriais caminha ao lado da sobrevivência dos fornecedores de cana, tendo em vista que um depende do outro. Dessa forma, ambos esperam esperançosos ações do governo para mitigar essa crise que paira sobre o setor. FECombustíveis critica a alta da gasolina e sugere zerar PIS/COFINS do etanol. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, e os sindicatos do setor de revenda enviaram nesta segunda-feira, dia 4, ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para solicitar que o governo não aumente o imposto da gasolina, a CID, nem eleve a taxa de importação dos combustíveis, conforme pedido do setor sucroenergético. O setor sugere que, em vez disso, o governo zere os impostos de PIS/COFINS do etanol durante a pandemia, como forma de ajudar os usineiros. O aumento da CID viria também em um momento completamente inoportuno para que a revenda de combustíveis, que também está em crise. O documento lembra ainda que no governo de Michel Temer, em julho de 2019, dobrou o PIS/COFINS da gasolina, passando de 0,3816 para 0,3925 por litro. Na época, os postos levaram a culpa pela alta e tiveram que dar satisfação aos órgãos de defesa do consumidor, à imprensa e ao consumidor final, afirma a FECombustíveis. Para o presidente da Canasol, Luiz Henrique Scabelo de Oliveira, há uma crise sem precedentes do setor sucroenergético e não é hora de buscar culpados. Toda ajuda é bem-vinda neste momento, contudo, o aumento da CID e do imposto de importação da gasolina são imprescritíveis, afirmou ele. Ele reafirma sua confiança nas lideranças do setor, como o deputado Arnaldo Jardim, para que esses consigam, junto ao governo federal, a efetivação das medidas necessárias nesse momento para que o Brasil preserve o maior programa de produção de combustíveis renováveis e bioenergia do mundo, que gera milhões de empregos, produz tecnologia para o campo e gera indústrias, e é responsável pela redução da poluição e pelo sequestro de gases que causam o efeito estufa. Essas medidas não são somente para o setor sucroenergético, mas sim para os brasileiros, afirmou Luiz Henrique. A qualquer momento retornaremos com novas informações.